Você gostaria de saber o que é de grande valor para o nosso Deus e Pai do seu povo? Juntos com as palavras de Deus, eu e você veremos, leremos e traremos para a consciência da nossa alma o que é de grande valor para Deus. Para este Pai maravilhoso, com esta obra maravilhosa que é fazer parte da sua família. Nós até temos uma família humana e glória a Deus por isto, mas Ele criou, Ele deu forma e Ele salvou a mim e a você, porque somos a família, os irmãos de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Aleluia! Glória a Deus! Para Deus é de grande valor algo. Mas antes de iniciarmos, o que hoje é de grande valor para você? Faça uma reflexão na sua alma. Aquilo que nós valorizamos muito, nós tentamos ter o controle sobre isto. Isto, se for afetado de alguma maneira, traz tristeza, traz dor, porque nós valorizamos. Porque isso é algo importante. Algo que tem valor é algo importante. É algo não só necessário, mas é algo que agrega uma posição na nossa vida, uma posição importante. Então a palavra de Deus, as suas palavras, vem orientar a mim e a você o que o Senhor, o Deus de Israel, o Pai de vocês, valorizo. Para mim, diz o Senhor, o que é de grande valor. A palavra de Deus vem nos dizer lá em 1 Pedro, Igreja de Jesus Cristo, capítulo 3, no verso 4. Mas que ela esteja no ser interior. Então este capítulo, os versos iniciais, ele fala de uma beleza exterior. Fala da aparência. Fala daquilo que pode até ser ferramentas agregadas ao templo, à casa, à habitação. Fala até das roupas que esse exterior possui, essas vestes que embelezam, sobre as joias que trazemos para o templo, para a habitação. E essas ferramentas e essas vestes faz eu e você ajudarmos uns aos outros a transbordar. Deus tem trazido para os nossos celeiros alimentos para quê? Para ajudarmos, para transbordarmos. Já temos esse conhecimento que tudo aquilo que Deus põe nas nossas mãos é para transbordar. Então, Ele vem dizer para mim e para você, mas esta beleza, mas que ela esteja no ser interior. Uma beleza permanente. Não é uma beleza passageira. É uma beleza para sempre. É uma beleza que é eterna. A palavra diz assim: uma beleza permanente de um espírito. Essa beleza permanente do ser interior, um espírito manso e tranquilo. Que é esta beleza interior de um espírito manso e tranquilo de grande valor diante de Deus.
é de grande valor diante de Deus. Davi, ele tinha ali sobre o seu cuidado as ovelhas. Todos nós temos algo que Deus colocou em nossas mãos. E Davi ali, para o seu irmão, era poucas ovelhas. Para algumas pessoas, o que você tem pode ser desprezível, pode-se não ter valor, pode-se não ser. Os irmãos de Davi estavam no exército de Israel, lutando as guerras de Israel. Estavam numa posição humana mais valorizada por olhos humanos, não é? Aqueles que estavam ali na frente do exército, ali era humanamente, uma visão externa, armaduras, fama do exército. Ali, humanamente, numa visão externa, é mais atraente. Davi estava com ovelhas, mas aquelas ovelhas era tão importante aquilo que Deus entregou nas mãos de Davi, tão importante que Davi, ele não teve medo, ele não reverenciou o medo, ele não se deixou dominar pelo medo, ele não se deixou dominar por aquilo que vinha para matar as ovelhas, por aquilo que realmente tinha poder, tinha mais força, era veloz, era sanguinário e veio contra as suas ovelhas. Mas ele diz com a sua boca que Deus o livrou. Deus o livrou. E ele diz: eu lutei contra o urso e contra o leão. Cadê aquelas tuas pequenas coisas que tu tem? Cadê aquelas pequenas ovelhas? E Deus olhando, Davi lutando contra o urso e contra o leão. Uma mente como dos irmãos de Davi poderia deixar aquelas ovelhas para lá. É só umas ovelhinhas. Eu vou dar a minha vida por uma ovelha. Eu vou me dar a minha vida por um casamento, por uma empresa, por alma de pessoas que estão decididas a fazer o que é mal. Davi não pensou dessa maneira. E por isso Deus escolheu Davi. Deus, quando olhou para Davi, ele viu o interior de Davi. Lá em 1 Samuel 16:7 fala assim. E nós vamos voltar para lá. Então é de muito valor para Deus o interior. E esse interior, uma beleza de um espírito. E esse espírito aqui, a palavra é pneuma. É a terceira trindade. É o Espírito Santo de Deus. Um espírito manso e humilde. E o espírito que está em nós é de sabedoria. É de entendimento. É de discernimento. É de fortaleza. É uma mente forte, não é uma mente fraca. É um espírito de temor, diz o Senhor. É esse espírito, é o espírito excelente de Deus, que veio para realizar a obra de Deus. E quando eu olho para minha história, em algumas situações, aonde o Espírito Santo trouxe as palavras de Deus naquele momento. Então não foi a minha mente do corpo, a mente da carne, a mente da carne que gera, não. Foi a mente do Espírito gerando as palavras de Deus. Então essa mente me manteve forte, me manteve posicionada, mesmo tremendo eu me levantei, mesmo sem forças eu caminhei. Por causa das palavras de Deus, por causa daquilo que Ele depositou em mim e em você, o seu Santo Espírito, o seu Santo Espírito. Então esta mente mansa e humilde. Mas antes de entrar, 1 Samuel 16, Deus diz assim, verso 7:
Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano é limitado. Eu estou vendo aqui esta gravação, o aparelho de celular, a xícara com água, num lugar fechado. É o que eu estou vendo. A não ser que o céu se abra e me mostre visões, esta é o que eu consigo ver. Eu não sei o que está acontecendo na escola com os meus filhos. Eu não sei o que está acontecendo com meu marido na empresa. Deus é quem vê tudo. Então a palavra está dizendo, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o interior. Então a beleza permanente, um ser interior, manso e humilde. A beleza permanente que é de grande valor, de importante para Deus, é o nosso interior. Manso e humilde, uma mente mansa e humilde, uma mente tranquila, uma mente que não se entrega à confusão, uma mente que não é agressiva, uma mente que não se opõe a Deus, à vontade de Deus, mas uma mente que aceita a vontade de Deus, sabendo que é limitada, mas que Deus, Ele sabe todas as coisas. Uma das traduções que eu trouxe é que essa mente, mansa, fala humanidade para Deus é aquela, humildade para Deus é aquela disposição de espírito, de mente, com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco. Então, humildade é uma disposição da mente que aceita sua forma de lidar conosco como a melhor. É uma mente que aceita a forma como Deus lidar conosco como a melhor, sem disputar ou resistir, ao Espírito Santo. Não é? Nós vemos ali em Gênesis 6, onde Deus diminui a quantidade de tempo, de vida, de anos, da vida dos seres humanos por causa da resistência da carne, por nós sermos carne também, por nós termos desejos, vontades, pensamentos próprios. E aí há uma resistência nossa, da nossa carne com o Espírito Santo de Deus. E aí a palavra diz assim: confiar inteiramente. É uma mente que confia inteiramente no Senhor, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra injustiça. Essa mente ela não é arrogante, essa mente não é egoísta, essa mente não pensa elevado de si mesmo, essa mente guiada pelo Espírito Santo e não mais pela carne, pelo seu egoísmo, pela sua vontade própria. Então ali, se você ainda não sabia, é de grande valor para Deus o nosso interior. É de grande valor o nosso interior. Uma beleza, um espírito manso e humilde. Então, as palavras de Deus diz para mim e para você neste capítulo, claro que falando da mulher e do seu marido, mas nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a sua noiva. E as palavras de Deus vêm nos dizer que o marido,
para que se ele ainda, é uma questão de tempo, é uma questão que pode ser mudada. Se existem pessoas que não obedecem à palavra, se existem pessoas que não dão atenção às palavras, que sejam influenciadas, que sejam convencidas sem palavras algumas. Porque existem mentes que não querem ouvir a verdade. Existem mentes que não querem ouvir as verdades. Então a palavra está dizendo que sejam ganhos sem palavras por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, pessoas que possam ser influenciadas, convencidas, porque nós fazemos o bem, porque nós adaptamos a nossa maneira de viver de acordo com as palavras de Deus, fazendo a vontade de Deus, seguindo as direções trazidas do Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas, ao observar o nosso comportamento honesto, ao observar a nossa maneira de viver, ao observar as ações, as nossas escolhas diante das situações, sejam ganhas sem palavras algumas, só por nos observar como agimos e como procedemos nas situações. E esta palavra se cumpriu na minha vida em um momento da minha vida em que eu comecei a obedecer, mesmo quando pessoas não obedeciam. Então, no ambiente que eu estava, o reino das trevas não teve mais acesso. Foi limpo. Por quê? Porque eu trouxe as palavras de Deus. Eu me posicionei e trouxe as palavras de Deus. E Deus operou e cumpriu as suas palavras. Porque aquele que antes não obedecia as palavras foi ganho sem palavras. Pelo meu modo, pelas escolhas, pelas decisões que eu, dirigidas pelo Espírito Santo, não é algo da carne, não é algo voluntário em si mesmo, que você acorda, mas é algo que você se convence, é algo que você crê, é algo que você confia. Quando você alinha os seus pensamentos contra o seu verdadeiro inimigo, contra o seu verdadeiro oponente, e você clama por aquele que criou o projeto, por aqueles que te deu as vidas que estão com você neste território, neste terreno, nesta cidade, com você. Então você clama a Ele e Ele age, Ele intervém em seu favor, porque Deus, Ele quer salvar a alma das pessoas. Por isso, Ele enviou Jesus. Não é eu e você que somos responsáveis por aqueles que não querem escolher o caminho. Não somos nós, mas nós somos aqueles que vivem a mensagem. Porque quando eu e você não podemos falar, as nossas obras falam. A nossa maneira de viver fala. As nossas escolhas falam. Então a palavra diz que a beleza de vocês não seja exterior. Não seja. Então, ali a mulher de Samaria, ela fala a verdade. E hoje nós somos incitados a buscar, a reverenciar, a deixar-se dominar, a deixar que seja o Senhor, o governante, o líder da nossa vida, da nossa mente, a busca pela beleza exterior. E quando trago essa palavra de Deus, não que você não vá cuidar bem do seu alimento que come, não que não vá fazer exercícios, não que você possa corrigir algo, a intenção. Uma mulher, por exemplo, que teve bastantes filhos e que nessa gestação a barriga ficou flácida, mas qual a intenção da cirurgia? Qual a verdadeira intenção? Porque há uma cobrança
dependendo de como está sendo exposto, os nossos olhos e os nossos ouvidos estão inclinados, há uma venda para o nosso interior de incitação a uma busca constante de perfeição. E aí estamos reclamando com Moisés. Como assim, Lilian? Eu estou reclamando com Moisés. Eu estou reclamando com Moisés do meu cabelo, estou reclamando com Moisés do meu nariz, estou reclamando do Moisés porque as células do corpo estão morrendo, porque elas estão na sua função. O sistema ele está funcionando independente de mim e você. Claro que nós, dependendo da alimentação, dependendo do que temos exposto o nosso corpo, vamos trazer a degeneração mais rápida dessas células, a morte mais rápida dessas células. Então há uma responsabilidade nossa de cuidarmos do corpo, mas claro, com os pensamentos corretos. Eu vou me alimentar bem porque eu preciso ter uma vida saudável. E trazer essa verdade à tona para a sua consciência. Não, eu quero me alimentar bem porque eu quero ficar sempre magra, porque eu gosto dos elogios das pessoas. É só um exemplo. Porque as pessoas me acham muito bonita e eu não posso perder o controle disso. Então há uma cobrança interna, uma cobrança externa. E há pensamentos dentro de nós que estão cobrando em nós este tipo de beleza. E quando é que isso se torna um problema? Quando é que isso se torna uma idolatria? Quando é que isso se torna algo que prejudica o nosso relacionamento para com Deus, para com aqueles que estão próximos a nós, porque ficamos tão cegos, tão enfeitiçados, tão camuflados para essa busca incessante de embelezar o exterior, de termos vários cursos, várias faculdades, um corpo perfeito, e aí vai uma disputa cognitiva, quem é que é mais inteligente, quem é que sabe mais da palavra. Quando Deus é aquele que ensina, quando Deus é aquele que mostra, quando Ele depositou em você e em mim, o seu Santo Espírito sabe todas as coisas. Ele estava em todos os tempos. Ele estava, inclusive, quando todas as coisas foram criadas. Então você tem o melhor professor habitando dentro de você. Você tem o melhor professor habitando dentro de você. Porém, nós muitas vezes queremos ficar nesse sentimento de segurança, aonde humanamente nos sentimos capazes. Nos sentimos capazes porque fizemos um curso teológico, uma faculdade. Nada contra. Nada contra. Não é isso. E vocês irão entender a palavra que o Pai trouxe para mim e para você. Mas há aqui que a beleza de vocês não seja exterior. Estamos mais preocupados em ter um exterior cheio de joias, roupas bonitas, ferramentas, e o interior, as palavras de Deus. O que é de grande valor para Deus é a beleza interior. Então você pode estar sendo cobrado pelo mundo e cobrada pelo mundo, e cheio de pensamentos de tristeza, cheio de pensamentos de frustração, porque colocou seu cérebro no lugar errado, seus olhos no lugar errado, seus ouvidos inclinados para pessoas e coisas erradas. Pessoas que têm te cobrado uma beleza, que têm te cobrado uma beleza exterior, uma capacidade exterior, ferramentas exterior, aonde para Deus a beleza que é de grande valor é a interna. É a interna. Então, Dalila tá pressionando. Dalila tá pressionando porque quer roubar as tuas forças. Porque a sua alma também acredita. A sua alma também acredita nessa fortaleza que hoje cai por terra em nome de Jesus. Hoje cai por terra em nome de Jesus. De nós só acharmos que somos bonitos, que somos capazes, se tivermos tudo que Dalila está cobrando. Se tivermos tudo que Dalila está pedindo. Se nos inclinarmos e reverenciarmos
às palavras de Dalila. Dalila está muito próximo a nós. Mas Deus está dizendo: o que é de grande valor para mim é o interior de vocês. E esse interior é manso, é humilde, é cheio do meu espírito. Então você é lindo, você é linda por Deus. Deus te vê desta maneira. Esta beleza muito agrada aos olhos de Deus. A beleza externa agrada aos homens, porque os homens veem o externo. Não que não venhamos cuidar do externo, mas muitos estão se sentindo frustrados, porque não tem o que os olhos de Dalila quer, o que os olhos de Dalila se atraem, o que os olhos dos humanos ficam felizes. Nós não somos importantes quando alguém diz que nós somos importantes. Nós não somos bonito porque alguém não disse você é linda ou você é lindo. Até porque as pessoas são diferentes. É você que se acha lindo, é você que se acha linda, é você que sabe o quanto é importante para Deus, porque Deus deu a vida do seu filho. Então pessoas humanas vão olhar por externo. Ela não é importante, ela é uma do lar. Então vai dar importância, vai colocar um bolo gostoso. Agora são pessoas humanas que não tiveram seus internos convencidos que esta beleza não é atraente. Que a beleza interna é um espírito humilde, é um espírito manso, é uma mente mansa, é uma mente tranquila, é uma mente calma. Porque uma mente que já foi, esse interior que já recebeu um novo coração, o coração não é mais duro, mas é flexível. Deixa ser renovado, deixa o Espírito Santo fazer uma cirurgia. Sabe que não podemos fazer a acepção de pessoas, que não podemos julgar pessoas com as aparências. Ambos ali, naquela batalha, tanto Davi ajudou como o povo de Deus. Davi sabia usar pedra e aquele, estilingue. O povo sabia usar vestes e armaduras. Tinham ferramentas de guerras. E Davi, com o tempo, usou essas ferramentas. Mas Davi também trouxe ali para o conhecimento daquele exército o quê? A fé. Porque foi a fé, foi a expectativa, foi uma mente forte, uma mente que não deixou ser derrubada pela ameaça de Golias, pelo que Golias carregava, pela estatura de Golias, pelo que Golias falava. Então Davi estava cheio do Espírito. A sua mente, a mente que Deus nos deu, ele é um espírito de fortaleza, não é um espírito covarde, um espírito que correu de Golias, mas aquela mente ali, cheia de expectativa, esperando em Deus, sabendo, tendo experiências de que Deus livra, de que aquele povo é de Deus. E como é que esse incircunciso, como é que este povo vem enfrentar o povo de Deus, o povo escolhido? Uma mente forte não deixou ser invadida e derrubada pela mente de Golias, que trouxe para sua visão estatura, armadura e palavras para destruir a mente forte de Davi que ele tinha em Deus, mas não foi destruída, diz o Senhor. Então, essa beleza interior, a qual nós devemos ter, sermos cheios das palavras de Deus. Porque quando você está cheio das palavras de Deus, a qual você deixa que o Espírito Santo, ele te convença, ele trabalhe, ele renove. Então, assim, as nossas obras externas serão atraentes para aqueles que não obedecem, que não creem, sem palavras. Então, não é que nós não podemos cuidar do externo, mas por que queremos tanto mudar o externo? Por que você quer tanto uma graduação? Por que você quer tanto fazer esse curso? Para mostrar que você é alguma coisa nesse mundo?
É só por isso? É a motivação? É a intenção? Quer mudar a estrutura do seu corpo para quê? Para chamar a atenção da humanidade, a atenção dos homens, fazer alguém olhar para você? É só para isso? Por que você quer emagrecer? É para se sentir bonita? Você já é. Se tem um interior que agrada a Deus, então mude esse pensamento. Eu quero emagrecer porque eu preciso me alimentar saudável, porque eu estou destruindo as células do meu corpo, porque as taxas do meu corpo não estão bem. Então é esses pensamentos, é a motivação correta. Eu preciso me alimentar bem. Eu não posso trazer por tempo morte, mas eu preciso trazer vida. E não se alimentar porque quer emagrecer. Porque aí depois que você atingir a meta, você volta tudo de novo. Por quê? Porque você tirou o externo, mas não mudou o interno. Você tirou o externo, mas não mudou o interno. Você muda o interno e gradamente, pausadamente, sem pressão. Mas isso são verdades. Verdades que precisamos falar para Deus. Porque queremos tanto essa beleza externa? Por que queremos tanto essa beleza externa? Porque talvez a sua alma se sinta um ninguém. Porque Dalila está fazendo você se sentir assim. E se nós não temos no interior palavras de Deus, vamos sucumbir a esses pensamentos. Vamos ser dominados por este pensamento. Dalila vai roubar as nossas forças. Dalila vai roubar as nossas forças. Porque vamos colocar nossa cabeça no colo de Dalila para chorar. Então Sansão perdeu as suas forças contra os inimigos. Ele perdeu a presença de Deus. E ele foi pressionado, uma pressão mental ali, de Dalila, com vitimismo. Você não me ama. E Dalila pressiona. E aí a gente se sente um ninguém. Vou me colocar no meio. Porque não temos conhecimento de que para Deus você é lindo, você é linda, por conta da beleza interior, esse espírito manso e humilde, essa vida entregue a Jesus Cristo. Por que você usa essas roupas? Você já se fez essa pergunta? Você já fez essas perguntas? Por que você posta as fotos? Há uma carência na alma, uma carência de atenção, uma carência de ser olhado, uma carência de afirmação. E nós temos buscado tudo isso no colo de Dalila. Quando Deus diz nas suas palavras, você é muito amado, você é muito amada. Você tem me agradado, eu tenho prazer em você. Mas Dalila não está dizendo. Dalila não está dizendo. Dalila quer tuas forças. Dalila quer teu trabalho. Dalila quer tua mente. Dalila quer você por completo. E há esse conflito interno. Mas como eu mudo isso? Como eu mudo isso sem parar, sem meditar, sem se convencer, sem deixar Deus falar? Eu sento com Deus 10 minutos e digo: fala porque eu tenho que sair. Não é assim. Não é. Não é. Esse é o primeiro lugar. É o lugar certo. A sua alma precisa entender quem ela é, por que ela foi feita e o quanto ela é amada por Deus. Há uma pressão para nós sermos o que Dalila quer. Para nós cedermos a Dalila. Há uma pressão mental. E essa pressão tem afligido e derrubado a mentes de muitos. Porque Golias está de frente. Está de frente e ameaçando. Você não tem armadura. Você é pequeno. Você é isso. Você é aquilo. E nós, porque não sabemos quem somos, temos fugido, ficado com medo, tremendo igual ao exército de Israel. Mas chega Davi. Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus de Israel? Fé, expectativa em Deus.
Davi sabe quem é este povo. Ele sabia. Enquanto Golias diz: quem é? Quem é? Olha esse aí. Desprezou Davi. Eu não lembro. Acho que chamou Davi de cachorro, né? Eu não sei. Eu não lembro. Mas algo assim. Veja. Mas Davi não se sentiu inferior. Porque Davi tem dono. O dono dele é Deus. Deus é poderoso. Deus vai colocar Golias nas tuas mãos, a cabeça dele, e a espada cortar a sua cabeça. Ele falou, porque ele sabia quem ele era e que ele tinha um dono, e que o dono dele não perde batalha, e que o dono dele entregaria a vitória nas suas mãos. Veja que mente, a mente do Espírito, da fortaleza do Espírito, da ousadia do Espírito, cheia de fé. Então, Golias está dizendo: você não é. E por você não saber quem é, porque você não lê, ainda não tem o hábito de ler e crer e se convencer. Deus está dizendo: eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Esse corpo que eu te dei, que eu tirei um pedaço do material dos teus pais para te enviar a este mundo, mas eu te criei para a eternidade. A tua alma é para a eternidade. Eu te criei para ser irmão do meu filho. Eu te criei. Esta é a tua família, a origem. Mas eu te enviei a este mundo, estás nesse cativeiro, recebendo o novo interior, tirando toda a aprendizagem ruim que você recebeu, que você herdou, tirando toda a impureza. E nesse cativeiro, aqui neste mundo, temos recebido um coração quebrantado, um coração flexível, uma nova mente, o Espírito Santo de Deus, e Ele tem preparado a noiva de Jesus Cristo, nos levando de glória em glória à perfeição, que só receberemos quando tivermos outro corpo. Então esse corpo, o material genético da sua família que formou esse corpo ficará neste mundo. Deus, Ele é o teu Pai. Até quando você vai andar neste mundo sem essa paternidade, sem essa proteção, sem esse amor? Aquele que te criou, que te deu forma, Ismael, também provou o livramento, também te resgatou. E você é dele. Ele te chamou pelo nome. Então, para encerrarmos, verso 5. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus. Então as santas mulheres, a esposa de Cristo, se enfeitavam assim, num ser interior, esperavam no Senhor, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então essas mentes esperam o bem, praticam o bem e não temem perturbação alguma. Não temem, não se entrega ao temor, não se entrega ao medo, não reverencia o medo, não se deixa reverenciar o medo. Por quê? Porque essa esposa de Cristo, ela espera no Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o nosso marido, é aquele que vem nos buscar. Então essa igreja espera e pratica o bem e não teme perturbação alguma. E não teme perturbação alguma. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.